Glória a Deus. Abre comigo lá em Marcos. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe, Jesus, quando passou pela terra, ele viu muita coisa. Às vezes a gente pensa assim, nossa, é tão difícil o que eu estou passando. O Senhor Jesus conhece todas as coisas pelas quais nós passamos. Absolutamente todas as coisas, nada foge do controle dele. Não tem circunstância nenhuma que o Senhor não tem domínio. O Senhor tem domínio de todas as coisas. Ainda quando a gente acha que está tudo perdido, ainda quando a gente acha que não tem jeito, o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Ele não perdeu, Ele não está longe, distante, deixando a gente aqui de qualquer jeito. Não, o Senhor não perdeu o domínio. O Senhor não perdeu o controle. O carro não está desgovernado. Isso aqui não é um lugar sem rumo. A tua vida tem jeito. Em nome de Jesus. Abre comigo em Marcos 5. Marcos 5. Em Marcos, na verdade, a gente vai ver o início da caminhada de Jesus, desses primeiros 5 capítulos, e a gente vai ver Jesus o tempo todo curando, pregando, ensinando. Marcos, ele é mais resumido, então ele já vai direto para o batismo de Jesus. Ele é muito prático, ele vai para o batismo de Jesus, em seguida ele já começa a falar sobre aquilo que Jesus fazia, sobre a quantidade de pessoas que seguiam Jesus, sobre as multidões atrás de Jesus. Então aqui no capítulo 5, nós estamos diante de uma fase onde Jesus, ele já fez muitos milagres. Ele já fugiu das multidões. As multidões foram atrás dele. Ele já entrou no barco para pregar, para não ficar apertado pelo povo. Ele já atravessou e o povo foi atrás dele. Ele já foi a Gadareno, já expulsou o demônio, já voltou. E Jesus agora, lá no capítulo 21, ele está voltando de barco. E mais uma vez as multidões estão atrás dele. Você vai ver nesses primeiros 5 capítulos, Jesus sendo constantemente perseguido pela multidão no bom sentido. E aí lá no versículo 21 diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Jesus, ele desce do barco diante daquela multidão e já vem imediatamente uma pessoa da sinagoga, um dirigente da sinagoga, com uma situação muito séria. A filha dele estava enferma. E não era qualquer enfermidade. Era uma enfermidade que mais à frente a gente vai ver que chegou até as últimas consequências na vista de alguns. Então esse dirigente, ele sai correndo até Jesus e olha, presta atenção. Ele fala com a pessoa certa. Ele pede a coisa certa e ele faz da forma certa. Ele pediu a pessoa certa, porque ele pediu ao único que podia curar. Amém? E o que ele pediu? Ele pediu que a filha dele fosse curada, para que vivesse. E de que forma ele pediu? Ele se prostrou diante de Deus. Ele se prostrou diante de Jesus. Ele possivelmente era um religioso. Ele é um dirigente da sinagoga. Possivelmente alguém do partido judaico, partido mais conservador. E ele reconhece Jesus como alguém que cura. Ele reconhece que aquele que estava sendo seguido pelas multidões, que ele com certeza já tinha ouvido falar muita coisa, porque todos já tinham ouvido, ele reconhece em Jesus o poder de curar a filha dele, e ele vai a Jesus e ele se prostra diante de Jesus. Ele reconhece que Jesus é aquele que carrega a cura para a filha dele. Mas olha, entre Jesus ouvir o pedido dele, Jesus ir com ele, porque a Bíblia diz que Jesus foi com ele, e chegar até a filha dele, teve um caminho.
teve um processo. Jesus, ele sai para ir curar a filha de Jairo, e no meio do caminho, enquanto ele está indo, as multidões ali espremendo ele, seguindo ele, para uma mulher no meio do caminho, toca em Jesus, rouba a cena, tira a atenção, a mulher é curada, Jesus percebe que dele saiu virtude, e você pensa bem, a tua filha está lá, você precisa que Jesus chegue até ela, no meio do caminho começa um monte de gente a atrapalhar, até que o próprio Jesus para, o próprio Jesus parou e deu atenção para a mulher. Quando Jesus termina de dar atenção para a mulher, quando tudo já tinha acontecido, não sei quanto tempo se passou, aí nós vamos lá para o versículo 35. Ele já falou para a mulher em paz, nós estamos no 5:35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Possivelmente, passou um período de tempo razoável. Os dirigentes conseguiram chegar, as pessoas da casa dele conseguiram chegar até ele. As pessoas não vieram de outra cidade, não vieram de outra... Não, as pessoas vieram da casa dele. Então, presta atenção que o que as pessoas estão falando não é um boato. Não é assim, eu ouvi dizer que a sua filha morreu. O texto diz para a gente que as pessoas vieram da casa de Jairo. Então percebe que aqui não tem um boato, aqui tem um fato. E ainda, quando se traz um fato diante de você, ainda que seja verdade, ainda que para aquela pessoa aquilo seja real, ainda que assim seja, você vai precisar escolher se você vai acreditar na pessoa que está trazendo para você ou naquele que você chamou para ir junto com você. Talvez Jairo até tenha pensado, então deixa para lá. Mas aí o texto em seguida nos mostra que Jesus não fez caso. Jesus diz, não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo. Tão somente creia. Ainda que seja verdade, ainda que seja um fato, ainda que você tenha ficado com medo, ainda que você tenha ficado na dúvida, Jesus te diz, ei, esquece tudo isso, esquece o que eles estão dizendo, tão somente creia, acredite, vem comigo. O próprio Jesus, possivelmente vendo a condição de Jairo, falou para ele, para. Você percebe que entre aquilo que você recebeu que você recebeu de palavra e receber realmente a palavra, existe um tempo. Jairo passou por um tempo e existe mais uma pessoa, mais algumas pessoas, eu vou falar de uma pessoa que também passou por isso, que é o rei Davi. Todos nós sabemos que o rei Davi foi chamado para substituir o rei Saul. Saul foi um homem chamado por Deus, tinha o coração adequado, até que caiu. Até que o poder consumiu. Até que o poder corrompeu. Até que o temor se foi. Quando o temor se foi de Saul, Deus manda ungir um rei para ele, uma pessoa com coração segundo o coração dele. E aí Davi é ungido. E glória a Deus, Davi foi ungido, sentou no trono, reinou para sempre, amém? Foi isso? Não. Davi foi ungido. Davi voltou para casa. Continuou fazendo as coisas dele. Matou Golias. Foi para a casa do rei. E o que aconteceu com Davi na casa do rei? Davi foi perseguido. De pertinho. Não foi perseguido só para ser
atordoado, não foi perseguido só sendo atrapalhado, não, ele foi perseguido de morte. Ele foi perseguido por alguém que queria matá-lo. O próprio rei dele, aquele que era responsável pelo ambiente onde ele estava, queria matar Davi. E aí, vamos comigo lá em 1 Samuel 21. Lá em 1 Samuel 21, 10. Posso? Lá em 1 Samuel a gente vê já Davi passando, vai procurando aí, 1 Samuel 21, versículo 10. Você vê Davi passando por tanto tempo de perseguição, que Davi ele faz o mais impensável. Você pensa bem, se você está sendo perseguido pelo seu rei, que é seu inimigo, você vai fugir para onde? Davi fez o impensável, Davi fugiu para a casa de outro inimigo. Quer dizer, o negócio está tão ruim que nem fugir para o meu amigo eu consigo. Eu fujo para o meu inimigo. Isso porque o meu amigo, porque foi Jonatas que avisou a ele, olha, teu pai está vindo correndo. E Davi passa pela casa, pela escola dos sacerdotes. Davi vai àquela escola, come os pães, sai fortalecido e corre para a casa do inimigo. A situação é tão grave, que o sacerdote não pode guardar Davi. A situação é tão grave, que ninguém pode entrar na frente para guardar Davi, porque quem entrasse na frente perderia a cabeça. Então o que ele fez? Ele foi para o lugar dos maiores inimigos de Israel, que são os filisteus. O que ele faz? Ele se esconde na casa do inimigo. E quando ele é levado na casa do inimigo, vamos ler aqui, 21:10. Naquele dia, Davi fugiu de Saul, foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras, ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade, deixando escorrer salivas pela barba. Aquis disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Davi, ele foi tão astuto que ele se escondeu na casa do maior inimigo de Israel, consequentemente de Saul. Quando ele chega na frente dele, Davi tem uma direção, porque obviamente ele foi guiado. A Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele diante daquela circunstância, Davi vai e se finge de maluco, dá um de doido, se faz de maluco, e ele se safa. Você vê que no processo de Davi, entre a unção dele, o chamado dele e aquilo que ele realmente viveu, existiu um grande processo. Davi é um grande professor para as nossas vidas. A vida de Davi nos ensina muitas coisas, porque no meio do processo nós precisamos ter discernimento. Por vezes nós vamos fazer coisas que não faz menor sentido. Mas ei, o Senhor te chamou? O Senhor te ungiu? O Senhor te deu uma palavra? Você tem um chamado? Você vai precisar se fazer de louco. Você vai precisar fugir. Você vai precisar caminhar pelo processo. Você vai precisar fazer a coisa da forma certa. E Davi, ele trabalha de uma forma tão absurda. Ele tinha certeza que ele ia morrer naquilo ali, porque quando ele sai dali, ele fica tão maravilhado com o que aconteceu, que ele faz um salmo. Aí eu não vou pedir para você abrir não, porque para eu ser mais rápida eu mesma vou ler. Ele fez o Salmo 34 e diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo.
Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. O homem está sendo perseguido. O homem é jurado de morte. O homem tem que se esconder na casa do inimigo. E mesmo assim, ele faz um salmo desse. E ele vai dizer: os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Repita comigo: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. Na Bíblia, versão A Mensagem, ela tem uma forma de falar desse salmo que me impressionou demais. E eu vou ler para vocês. Esse é o versículo 7. A Bíblia, versão A Mensagem, ela tem uma forma mais romantizada e diz assim: o anjo do Eterno faz um círculo de proteção em volta de nós enquanto oramos. Repita comigo: o anjo do Eterno faz um círculo de proteção em volta de nós enquanto oramos. Repita de novo: o anjo do Eterno faz um círculo de proteção em volta de mim enquanto eu oro. Enquanto você ora, Davi reconheceu isso na prática. Davi não está falando de teoria aqui não. Davi não está falando porque ouviu alguém falar, não. Davi está falando porque ele viveu. Enquanto ele estava no meio dos inimigos, o Senhor fez um círculo de proteção. Enquanto você ora, nem que seja em pensamento, porque Deus às vezes contempla o nosso pensamento. Às vezes a palavra nem mesmo conseguiu sair da sua boca. Quantos de vocês aqui já passaram situação por não conseguir falar e ter livramento? Ninguém nunca passou? Não é? Quantas vezes você não tem como abrir a boca? Você está diante de uma situação que você ou não consegue abrir a boca porque não pode, né? Davi diante de Saul. Você vai olhar para ele, não vai abrir a boca e orar na frente dele. Você vai continuar na frente dele. Ou às vezes até em sonhos, aqueles sonhos horrorosos. Ai, Jesus, coisa horrível. Quando você está no sonho, você está no meio do pesadelo, você quer gritar, você quer chamar alguém, você quer orar no meio do pesadelo, você não consegue nem gritar, é a coisa mais horrível do mundo. Você acorda assim, eu não conseguia nem falar. Ninguém nunca passou por isso? Gente, é uma coisa horrível ter pesadelo assim. É uma coisa horrorosa. Então Davi, ele viu que no meio daquela situação confusa, o Senhor armou um círculo em volta dele, porque o anjo do Eterno, o próprio Deus, o próprio Senhor, faz um círculo em volta de você, quando você leva para ele as suas questões, porque existe o jeito certo de pedir, existe a pessoa certa a quem você pedir, e existe a forma certa de pedir, existe o pedido certo. Você não chega diante de Deus quando precisa de um livramento e pede para ele: Senhor, me dá água. Você pede para ele livramento. Está enfermo, você pede para ele cura. Está morrendo, você pede ressurreição. Está preso, você pede libertação. Você precisa só fazer o pedido certo, para a pessoa certa e da forma certa. E o Senhor vai contemplar até mesmo seus pensamentos e vai colocar em volta de você o anjo do Senhor te guardando e te livrando de todas as situações. Então, meu irmão, não importa se é fato, não importa se é boato, o que importa é que você tem um Deus que te guarda diante dos seus inimigos, em qualquer situação. Ei, entre a unção e a coroação, você tem duas coisas para fazer. Você precisa adorar o seu Deus e você precisa crer no seu Deus.
A adoração é uma expressão daquele que acreditou, mesmo que pareça que não tem o menor jeito. E Deus nos conhece e Ele entende o nosso limite. Só que para o seu limite, para o meu limite, existe uma palavra que diz que tudo aquilo que nós pedirmos com fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós receberemos. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que você pedir crendo, você... E a palavra de Deus diz que você não recebeu por quê? Pediu mal. Então, entre o fato, o boato, a unção e a coroação, existe uma forma certa de nós agirmos. Entre aquilo que vem como um fato, devastando a nossa cidade, devastando o nosso estado. Ah, está chegando o coronavírus, está chegando o chikungunya, está chegando não sei as quantas. Olha só, você tem um Deus que quando você ora, Ele coloca o anjo do eterno e faz um círculo em volta de você. Você tem proteção disponível para você. Você não precisa ficar exposto a todo tipo de praga. Ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas é um vírus e não tem jeito. Eu quero te dizer que existe um Deus que não tem vírus para Ele, porque lá na cruz do Calvário, Ele pregou todo o vírus, toda a enfermidade. Quando Jesus foi machucado, nós fomos curados. Curados de quê, pastora? De toda a doença que existe e daquela que ainda vai existir, porque há 2000 anos atrás as enfermidades eram outras, e mesmo assim, Ele disse que Ele estava cumprindo a palavra, e estava nos sarando, e estava nos curando. Não importa se é AIDS, não importa se é câncer, não importa se é chikungunya, não importa. O que importa é que o anjo do Senhor, quando você leva os seus pensamentos a Ele, coloca junto de você, coloca em torno de você uma muralha, porque o anjo do Senhor é uma muralha, ninguém passa por ele, não tem brecha que permita qualquer coisa passar pelo eterno. Você sim, pode ser um problema, mas Deus não, nunca será. Você chamou Jesus? Ele disse que estava indo com você? A multidão te disse que não vai dar mais, que já morreu? A multidão te disse que não tem jeito e é um fato? Você vai precisar escolher. Ouvir Jesus dizer a você: esquece, não tenha medo, somente creia, vem comigo. Jesus, a Bíblia diz que Jesus fez pouco caso deles. Jesus fez pouco caso deles. Vocês sabem de que Jesus fez pouco caso? Jesus fez pouco caso da morte. Jesus fez pouco caso do seu problema. Jesus fez pouco caso dessa situação. Jesus fez pouco caso dessa enchente. Porque por mais que a casa dos nossos irmãos estejam cheia d'água, existe um povo aqui que vai se levantar e vai pegar tudo aquilo que tem em casa e vai lá dividir com eles, e vai lá limpar aquela casa, e vai lá tirar aquela água, e o nome do Senhor será glorificado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não há nada que venha na nossa vida que não coopere para o nosso bem, porque nós amamos a Deus, amém? Esse é o lugar que nós estamos. Esse é o lugar que nós estamos. Por vezes nós realmente estamos com a visão turva, nós não conseguimos ver as coisas da forma correta, né? Como o moço lá de Geazi, que ele fala: meu Deus, e agora? Como é que vai ser? É muita gente contra nós. Nossa, o exército deles é gigante. Nossa, essa enfermidade é terrível. Nossa, minha família toda morreu disso. Nossa, na enchente não sobrou nada. Nossa, eu não sei como é que vai ser, porque não tem dinheiro para amanhã. Nossa, eu não sei. E o profeta faz uma oração: Senhor, abre os olhos deles para que eles possam ver. E a minha oração hoje para todos nós, eu me incluo nela: Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa ver.
Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa ver que muito maior é aqueles que estão conosco, que há carros, que há cavalos, que há anjos, que há miríades de anjos, que há o anjo do Senhor ao nosso redor e que nada pode contra nós. Abre, Senhor, os nossos olhos. Abre, Senhor, os nossos olhos. Abre, Senhor, os nossos olhos para que nós possamos ver, os nossos ouvidos para que nós possamos entender. Jesus, ele prossegue. E aí lá no versículo 37 diz assim: e não deixou ninguém o seguir, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Eles estavam chorando por coisa boba? Eles estavam errados? Eles, na visão deles, a menina estava morta ou viva? Era legítimo o que eles estavam fazendo, correto? Mesmo sendo legítimo. Então, entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Eles estavam certos. Na visão deles, a criança estava morta. Para o natural deles, está tudo perdido. Para o natural deles, é melhor que você não me abrace. É melhor que você não aperte minhas mãos. É melhor que você não fale tão perto de mim. Para o natural deles. Para o natural deles. Mas para Jesus, não. Agora, esteja preparado para rirem de você como riram de Jesus. Ou você acha que só riram de Jesus, não irão rir de você? Quantas pessoas, quando a gente prega sobre cura, ou conta os relatos de cura, por dentro, morrem de rir? Eu não te condeno quando dá risada, quando eu falo de cura. Eu realmente creio na cura, como eu creio que eu estou viva. E não tem nada que me faça crer diferente. E se você chegar diante de mim, eu vou orar, e eu tenho certeza que o meu Deus vai te curar. Porque o meu Deus cura. A vontade do meu Pai é curar. Jesus, até o capítulo 5 ali, você vê Jesus curando, mas curando tanta gente que Jesus curava, que num tempo onde não tinha rede social, não tinha jornal, não tinha nada, as multidões iam atrás de Jesus. Você acha que eles iam atrás de Jesus por quê? Porque Jesus curava tanto que chamou a atenção de todo mundo. O primeiro demônio que Jesus expulsou dentro da sinagoga, ficou todo mundo perdido e começou o alvoroço, porque é para isso que ele veio. Agora, quando nós agimos dessa forma, quando nós oramos pelos enfermos, quando nós dizemos que o vírus não pega aqui, quando nós dizemos que não importa o que está acontecendo no mundo, as pessoas vão rir. Porque riram de Jesus também. Agora, a postura de Jesus é a nossa postura. Ele, porém, diga assim: eu, porém, eu creio no Senhor. Eu, porém, eu creio no Senhor. Eu, porém, eu creio no Senhor. Você crê mesmo no Senhor? Isso, é assim que a gente faz. Jesus, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Jesus é muito engraçado, né? Você pensa bem, ele está numa casa, ele acabou de ressuscitar um morto, ele fala: não conta nada para ninguém. Aqui todo mundo achou que estava morta. Por mais que ele diga que estivesse dormindo, todo mundo acreditava que ela estava morta. Agora você imagina, não conta nada para ninguém, como é que faz?
Não fale nada para ninguém, não. Eu recetei. Não tem jeito, não tem jeito. Por quê? Porque essas coisas, esses sinais que estão na sua vida irão denunciar aquilo que você crê. Jesus, ele dizia aquilo, mas é óbvio que ele sabia o que aconteceria em seguida. Ei, os sinais, eles, quando manifestam em nós, alvoroçam, deixam a cidade alvoroçada. Agora, para que o Senhor nos cura? Para que o Senhor nos liberta? Para que o Senhor nos sara? Para que o Senhor nos salva? Para que a gente vá e faça a mesma coisa? Estamos em 100, talvez, no máximo 100 pessoas aqui? Deve ser. Se cada um de nós sair desse lugar hoje e orar por um enfermo, declarar uma palavra sobre um enfermo, sobre alguém que está com medo, sobre alguém que está com pânico, você sabe o que vai acontecer? O reino de Deus vai se expandir, e é para isso que Ele cura, é para isso que eu e você fomos chamados. A cura não é só para a gente ficar feliz e saudável, a cura é para que a gente vá e pregue a palavra, e todas as vezes que você pregar a palavra, o próprio Jesus te garante, o próprio Deus te garante, que Ele irá confirmar a palavra dEle, com sinais, prodígios e maravilhas. Se levante e pregue a palavra, pregue para um, pregue para dois, fale com três, ore por 4, mas se levante e expanda o reino de Deus, porque é para isso que nós somos curados, é para isso que nós somos salvos. É um tempo maravilhoso para se pregar a palavra. E você não vai dizer para a pessoa assim: é melhor se converter, senão o coronavírus te pega e te mata. Não é assim que você vai fazer. Você vai orar pela pessoa, você vai empoderar a pessoa, você vai dizer para ela que o Deus que te salvou, salva ela, que o Deus que te curou, cura ela, que o Deus que te libertou, liberta ela. E é um tempo propício para pregar o Evangelho, é um tempo propício para nós levarmos a Cristo, toda criatura, a cumprir o nosso ID. Nós acabamos de cantar que Ele trocou nossas sandálias para que a gente suportasse o ID. É tempo do ID. E não é só para cantar. Então eu quero te dizer que todo esse processo que você ouviu, que 1 Samuel, que Marcos que eu li com você, vá para casa e leia. E veja os processos do homem de Deus. Você não é o único. Você não é o único a sofrer. Você não é o único a ter problema. Não, Deus não te chamou para isso. Mas escuta, Deus tem salvação para você no meio disso. Deus mandou Cristo para morrer no seu lugar. E hoje, feche os teus olhos. Preste atenção. Feche os teus olhos. Respira. O anjo do Eterno está dentro de você. O anjo do Eterno está dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de você. O mesmo Espírito que levantou a filha de Jairo. O mesmo Espírito que ressuscitou a Lázaro. O mesmo Espírito que levou Pedro a andar sobre a palavra ou sobre a água. Respira. É o mesmo Espírito que está dentro de você. Respira. Muito maior é o que está em você. Infinitamente maior é o que está dentro de você. Se no tempo de Davi entendia que quando ele orava, havia uma muralha em volta dele, eu quero te dizer que no tempo da graça, há uma muralha dentro de você. Eu quero te dizer que o próprio anjo do Eterno, ele não está só fora em volta de você, ele está dentro de você. Ele é aquele que te levanta pela manhã, ele é aquele que renova suas forças, ele é aquele que seca as lágrimas dos teus olhos. Ele é aquele que tem prazer em revelar Deus a você.
Ele é aquele que tem prazer em revelar Deus a você. O próprio anjo do Senhor. O próprio Cristo. O próprio Espírito Santo de Deus. Aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Com os olhos fechados ainda. Lá em Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eu quero que você se veja com Cristo. Onde Cristo está. Ele está acima de todo principado, acima de toda potestade. Acima de todo caos. Acima de toda confusão. O Senhor te chama para um lugar de descanso. O Senhor te chama para um lugar de paz. O Senhor te chama para a região dele, para as regiões celestiais, onde nada pode chegar até você, não de forma a te tirar dele. O próprio anjo do Senhor te acolhe nessa noite. E tudo aquilo que você pensa que não tinha solução, Deus manda te dizer: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.